Irmãos, a graça e a paz. Vamos ler Atos dos Apóstolos, capítulo 28, de 1 a 2 e depois do 7 ao 10. Uma vez em terra, descobrimos que a ilha se chamava Malta. Os habitantes da ilha mostraram extraordinária bondade para conosco. Fizeram uma fogueira e receberam bem a todos nós, pois estava chovendo e fazia frio. Próximo dali havia uma propriedade pertencendo a Públio, o homem principal da ilha. Ele nos convidou a ficar em sua casa e por 3 dias bondosamente nos recebeu e nos hospedou. Seu pai estava doente, acamado, sofrendo de febre e disenteria. Paulo entrou para vê-lo e, depois de orar, impôs-lhes as mãos e o curou. Tendo acontecido isso, os outros doentes da ilha vieram e foram curados. Eles nos prestaram muitas honras e, quando estávamos para embarcar, forneceram-nos os suprimentos que necessitávamos. Ao lermos este capítulo, nos deparamos com uma história onde denominamos de milagre puro. E milagres são empregados na Bíblia para referirem a atividade do Deus vivo na natureza e na história. Afinal de contas, o nosso Deus é o Alfa e o Ômega e conhece o fim desde o princípio. Ele é o Criador que criou todas as coisas sem qualquer limitação imposta por matéria pré-existente. Ele é imutável, queridos. Milagres são acontecimentos que revelam de modo dramático a natureza viva e pessoal de Deus, ativo na história, presente no destino e guia do seu povo. Abrir o Mar Vermelho e ter deixado passar uma multidão sem ao menos atolar seus pés na areia existente no fundo do mar é algo extraordinário em demasia. Jesus andando por cima das águas e até permitiu que Pedro experimentasse essa bendita graça de desafiar a gravidade, a própria física. As histórias de milagres estão intimamente envolvidas com a fé dos observadores e dos participantes. Observa como ficou Israel depois que viu os milagres vindo de Deus. Israel viu o grande poder do Senhor contra os egípcios, temeu ao Senhor e pôs nele a sua confiança, como também em Moisés, seu servo. Êxodo 14, 31. E em 1 Reis 18, 39 também lemos: quando o povo viu isso, todos caíram prostrados e gritaram: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. E João deixou claro que as gerações futuras, como a nossa, com a fé, iríamos ouvir e ler esses milagres. Observa a leitura de João, capítulo 20, do 30 ao 31. Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais miraculosos que não estão registrados neste livro, mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo também tenham vida em seu nome. A fé é uma condição necessária
para que o milagre possa operar. Observe o que lemos em Marcos 6:5. E não pôde fazer ali nenhum milagre, exceto impor as mãos sobre alguns doentes e curá-los. Queridos, Jesus deixou de praticar as obras poderosas na cidade de Nazaré, não porque a incredulidade do povo tenha limitado o seu poder. Marcos nos diz que Jesus curou ali algumas poucas pessoas enfermas. Ele não pôde dar prosseguimento à sua pregação ou às obras que proclamavam o seu evangelho, visto que os homens estavam despreparados para aceitar suas boas novas e a sua própria pessoa. Incrível, queridos, que Paulo encontrou todos os moradores de uma ilha com fé, confiança suficiente para serem curados todos. Paulo estava sendo levado com outros prisioneiros para Roma quando seu navio se despedaçou em pedras e ondas bravias, mas felizmente estavam bem próximo de uma ilha chamada Malta, situada bem no centro do Mediterrâneo, a 97 quilômetros do sul da Cilícia e a uns 355 quilômetros ao norte da Líbia. Nadando todos os prisioneiros, por divina revelação dada a Paulo, chegaram são e salvos na ilha. Isto aconteceu nos anos 58 a 59 da nossa era. Durante a sua estada de 3 meses na ilha, Paulo não escondeu a sua identidade. Ele ministrou a palavra de Deus, as boas novas da Bíblia, aos habitantes de Malta, que naquele tempo eram pagãos. Uma história incrível, não é mesmo? Vou repetir a leitura que eu fiz no início, de Atos 28, de 1:2, do 7 ao 10. Uma vez em terra, descobrimos que a ilha se chamava Malta. Os habitantes da ilha mostraram extraordinária bondade para conosco, fizeram uma fogueira e receberam bem a todos nós, pois estava chovendo e fazia frio. Próximo dali havia uma propriedade pertencente a Públio, o homem principal da ilha. Ele nos convidou a ficar em sua casa e por 3 dias bondosamente nos recebeu e nos hospedou. Seu pai estava doente, acamado, sofrendo de febre e disenteria. Paulo entrou para vê-lo e, depois de orar, impôs-lhe as mãos e o curou. Tendo acontecido isso, os outros doentes da ilha vieram e foram curados. Eles nos prestaram muitas honras e, quando estávamos para embarcar, forneceram-nos os suprimentos que necessitávamos. É notório que todos tiveram fé suficiente para buscarem a sua própria cura. Eles viram que o principal homem da ilha foi curado. Foram até a presença do apóstolo Paulo e pediram que orassem por eles também para serem curados. Não ficou um único enfermo nesta ilha, queridos. Não tenho dúvidas de que esses pagãos, ao conhecerem a palavra de Deus, de imediato deram seus primeiros passos na fé, como um bebê que no início de sua vida, quando começa a caminhar, não anda tão firme porque está se adaptando ao meio, já que o seu centro de gravidade é diferente do que ele tinha no útero de sua mãe. E isso é física, queridos.
Mas um dia, com esforço, persistência, o bebê aprende a andar sozinho. Quando damos os nossos primeiros passos na fé, ficamos empolgados ao ver os resultados obtidos como milagres, realização de alguns sonhos nossos, mas temos que avançar mais até aprendermos a andar por cima das águas agitadas. No texto de Mateus 14, é-nos relatado o incidente do Senhor Jesus Cristo andando por cima do mar. Era noite e os seus discípulos estavam sós no barco. Pedro, que tinha feito várias declarações inspiradas pelo Espírito do Senhor, como por exemplo, tu és o Cristo, e para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna. E outra, ainda que todos se escandalizem em ti, eu nunca me escandalizarei. Mas este mesmo Pedro não estava convencido se era Jesus ou era um fantasma que estava andando por cima daquelas águas sem se afundar, e disse: se és tu, manda-me ter contigo por cima das águas. E recebeu de Jesus o convite: vem. Jesus e Pedro quebraram a lei da física da gravidade. Pedro revela, na verdade, o que somos, queridos: fracos ainda em termos de fé, especialmente quando enfrentamos as águas bravias da vida. E águas agitadas, em especial, representam tribulações pelas quais passamos neste mundo. O objetivo das águas agitadas, ou seja, das tribulações, é nos envolver em sua agitação, nos puxar para dentro do turbilhão e nos agitar também. Algumas vezes esta agitação por tribulação é benéfica. Observe as palavras do apóstolo Paulo: a fim de que ninguém se inquiete com estas tribulações, porque vós mesmos sabeis que estamos designados para isto, pois quando ainda estávamos convosco, predissemos que íamos ser afligidos, o que de fato aconteceu e é do vosso conhecimento. 1 Tessalonicenses 3, do 3 ao 4. Nota-se aqui a recomendação para que ninguém se inquietasse com as tribulações pelas quais passavam. Paulo sabia caminhar por cima das águas, queridos. Muitas são as aflições do justo, mas de todas Deus o livra, disse o salmista no Salmo 34 a 19. É importante notar dois pontos importantes nessa verdade espiritual. A primeira delas é que as aflições do justo são muitas e não poucas. Para nós, a tribulação produz perseverança e não desistência, e a perseverança produz paciência e não inquietação, e a paciência produz esperança e não desespero, porque as Escrituras nos garantem que Deus nos ajuda, nos livra de todas e não apenas de algumas. Otimismo e persistência é o que vemos na vida do profeta Abacuque, que em meio às vicissitudes da vida, no momento em que o povo estava sem esperança, Abacuque afirmou: porquanto ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzem mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas,
Todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Capítulo 3, do versos 17 ao 18. Desejo ler com os irmãos o texto de 1 Pedro 4, 12 ao 19. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino ou ladrão ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outrem. Por isso também os que sofrem segundo a vontade de Deus encomendam a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. Essa carta do apóstolo Pedro, querido, ele escreveu perto do fim de sua vida, ou seja, no tempo da perseguição de Nero, perverso imperador romano. Pedro sabia o que estava escrevendo. Pedro escreveu a epístola durante seus dias finais na terra. Ele estava enfrentando a morte, mas nunca se arrependeu disso, nem murmurou. Ao contrário, escreveu uma carta encorajadora ao povo de Deus, como ele foi capaz de encorajar outros enquanto estava ele próprio passando por momentos difíceis, queridos, provavelmente porque ele entendia o que estava acontecendo. Ele estava passando pelo processo refinador e purificador. Ele podia incentivar outras pessoas. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outrem. Por isso também os que sofrem segundo a vontade de Deus encomendem a sua alma ao fiel Criador na prática do bem, disse o apóstolo. O único apóstolo, querido, cuja morte está registrado na Bíblia é Tiago. Lá em Atos, capítulo 12, versículo 2, lemos isso. O rei Herodes fez Tiago passar a fio de espada, aparentemente uma referência à decapitação. E os demais tiveram mortes trágicas, sendo todos assassinados, com exceção João, que foi sentenciado às minas na ilha de Patmos. Ele escreveu o livro profético do Apocalipse em Patmos. O apóstolo João foi mais tarde posto em liberdade e retornou para o lugar onde hoje fica a Turquia. Ele morreu velho, sendo o único apóstolo a morrer em paz. Não é tão importante saber como os apóstolos morreram. O que importa é o fato de que todos eles estavam dispostos a morrerem pela sua fé. Se Jesus não tivesse sido ressuscitado, os discípulos o saberiam. Ninguém morreria por alguma coisa que se sabe ser uma mentira. O fato de que todos os apóstolos estavam dispostos a morrer horrivelmente, recusando-se a negar sua fé em Cristo Jesus, é uma tremenda evidência de que eles verdadeiramente testemunharam a ressurreição de Jesus Cristo. Finalmente, queridos, Jesus tem nossa vida em suas mãos. Isto por si já é um grande milagre e bênção. Precisamos fazer nosso melhor para permanecermos seguros dentro da graça de Deus em todas as circunstâncias que surgirem. Deixe tudo com Jesus, de forma que o Espírito Santo possa permanecer dentro de você até a segunda vinda de Cristo Jesus à terra. Amém? Oremos. Amantíssimo e glorioso Pai, Tua é a honra, a glória e o poder para todos sempre.
El Shaddai é o Senhor. Nos curvamos ante a tua majestade, porque tu és Deus, Rei dos reis e Senhor dos senhores, e é prazeroso, Senhor, te servir. Obrigado por tua palavra, obrigado por este ensino glorioso, pela cura de todos os enfermos de uma ilha, Senhor. Isto é impressionante, observarmos que todos possuíam fé suficiente para receberem o milagre em suas vidas. Aumenta-nos a fé, como disse a tua palavra. E obrigado, Deus, porque a tua palavra nos aponta o caminho da vitória. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Foi prazeroso, queridos, passar mais este momento convosco. Que Deus abençoe ricamente os seus lares e até o nosso próximo encontro com a graça de Cristo Jesus.